Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. Vírus que voltou a se espalhar por Pequim seria de uma variedade que passou por uma mutação na Europa. Falta de uma vacina e a retomada de focos da doença assustam inúmeros países. Em tempos de pandemia, as negociações têm se tornado cada vez mais desgastantes. Plano Safra 2020-2021 beneficia mais os pequenos e médios produtores que receberão maior volume de acréscimo. Mais de 5 mil clientes já tiveram as suas propostas aprovadas pelo Banco do Brasil desde o dia 22 de junho no âmbito do Pronamp. Queda no poder aquisitivo da população brasileira pode reduzir a demanda por frutas e hortaliças. O Agora Agro já está no ar. Pesquisadores do Centro de Prevenção e Controle de Doenças da China anunciaram que, segundo resultados preliminares, o vírus que voltou a se espalhar por Pequim seria de uma variedade que passou por uma mutação na Europa. O Centro de Prevenção estuda a hipótese de que a contaminação tenha ocorrido por meio de salmão importado. Embora pescados não sejam vetores da doença, o argumento em Pequim é que o produto poderia ter sido contaminado durante a captura ou transporte, o que aumentou a preocupação na entrada das proteínas. Com isso, o país anunciou que reforçará a inspeção de alimentos frescos e carnes congeladas. No entanto, vários municípios chineses determinaram a suspensão da importação e da comercialização de pescados e carne bovina do exterior. O relato enviado a Brasília também diz que, segundo empresários brasileiros, a orientação fornecida pelo governo chinês a grandes empresas importadoras tem sido realizar testes de ácido nucleico em amostras de carnes importadas durante o processo de desembaraço aduaneiro. Ao depender dos resultados da investigação sobre a origem da contaminação no mercado de alimentos de Pequim, as autoridades chinesas poderão impor restrições às importações de carnes brasileiras ou pedir informações sobre medidas preventivas adotadas pelos frigoríficos para evitar problemas. Mesmo que o novo coronavírus tenha sido controlado em algumas regiões do mundo por falta de uma vacina, a retomada de focos da doença assusta inúmeros países, como a China, por exemplo. E dentro desse cenário, o país asiático passa a exigir um novo compromisso de frigoríficos exportadores do Brasil. Segundo o relato enviado ao Itamaraty pela Embaixada do Brasil na China, ações adicionais fazem parte das novas medidas idealizadas pelo governo chinês para combater o ressurgimento da Covid-19 em Pequim, o que poderá afetar de fato as exportações brasileiras de carnes, de acordo com relatos do portal Valor Econômico. Em decorrência das novas exigências que geram mais custos e incertezas, alguns importadores da China já suspenderam compras de outros países e pediram que cargas já contratadas não sejam embarcadas. Como exemplo desse novo panorama, na terceira semana do mês de junho, por exemplo, os compradores passaram a exigir dos exportadores a assinatura de um compromisso, garantindo que a carne é livre da doença. A importância da China para os frigoríficos brasileiros é indiscutível. Contudo, como relata o portal de notícias do Valor Econômico, em tempos de pandemias, as negociações têm se tornado cada vez mais desgastantes. Segundo o material já publicado, se tornam mais frequentes os pedidos de renegociação de contratos,
descontos e até mesmo o cancelamento das compras. De acordo com a publicação, as ações citadas elas foram potencializadas entre o fim de 2019 e o início de 2020. E agora, desde o início de maio, os importadores chineses vêm tentando emplacar descontos de até 25%. Foi apurado que tais requisições oscilam entre 500 e $1.000 por tonelada. O que antes da recente ofensiva, o valor recebido pelos exportadores brasileiros estava na casa de $5.000. Tal movimento especulativo prejudica principalmente os frigoríficos de pequeno e médio portes, já que os mesmos não possuem gordura financeira para queimar, sendo muitas vezes forçados a vender o produto a preços pouco atraentes, diferente das indústrias de grande porte, com melhores condições para resistir às pressões comerciais devido ao histórico de relacionamento com clientes chineses. E agora vamos dar um giro pelo Brasil. Vamos mostrar como vai ficar o tempo e a temperatura para todas as regiões produtoras do Brasil. A região norte, nós vamos ter pancadas de chuva e trovoadas no Amazonas, tempo nublado com pancadas de chuva isolada em Roraima, Amapá e Rondônia e tempo parcialmente nublado no Acre, máxima 35 e a mínima 14. No Nordeste, nós vamos ter pancadas de chuva isolada no Rio Grande do Norte, Piauí, Ceará, Paraíba e litoral da Bahia. Possíveis chuvas isoladas no Maranhão, Pernambuco e Alagoas, e também Sergipe. Nas demais áreas, tempo parcialmente nublado a claro. Temperatura máxima 35 e a mínima 13. Região Centro-Oeste, pancadas de chuva no Mato Grosso do Sul, tempo nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas no Mato Grosso e sul de Goiás. Demais áreas da região, céu parcialmente nublado com períodos de nublado. Temperatura 36 graus, a mínima 9. Região Sudeste, pancadas de chuvas em São Paulo, tempo parcialmente nublado no Rio de Janeiro e Minas Gerais. Pode chover no litoral norte do Espírito Santo, temperatura máxima 32, mínima 6. E na região sul, pancadas de chuva e trovoadas no Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Demais áreas da região, tempo parcialmente nublado, máxima 23 e a mínima 1 grau. E depois do intervalo, você vai ver que o Plano Safra 2020-2021 beneficia mais os pequenos e médios produtores que receberão maior volume de acréscimo. Mais de 5 mil clientes já tiveram as suas propostas aprovadas pelo Banco do Brasil desde o dia 22 de junho no âmbito do Pronamp. E queda no poder aquisitivo da população brasileira pode reduzir a demanda por frutas e hortaliças. Vamos falar também sobre o remineralizador, que é conhecido como pó de rocha ou rochagem. Nós voltamos já, é um minutinho só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. O Plano Safra 2020-2021, ele foi divulgado agora na semana passada e vai destinar 225 bilhões de reais para produtores rurais. Esses recursos vão garantir a continuidade da produção no campo e o abastecimento de alimentos no país durante e após a pandemia do novo coronavírus. Os recursos destinados aos investimentos cresceram em média 29%. O montante a ser disponibilizado será de quase 6% maior, ou seja, quase 13 bilhões de reais, superior ao último Plano Safra, que foi de 222 bilhões de reais. Já as taxas de juros, elas caíram entre 1 e 2 pontos percentuais em média, a depender da finalidade do dinheiro e do porte do produtor.
quanto à distribuição do crédito por porte do produtor e aos médios e pequenos produtores, receberão maior volume de acréscimo. A nova política de bioinsumos do Ministério também contará com aporte específico no Plano Safra. No âmbito do Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o PRONAMP, o Banco do Brasil informou que 5.500 clientes já tiveram a sua proposta aprovada desde o dia 22 de junho, o equivalente a 269 milhões de reais. A expectativa é liberar 3,7 bilhões de reais para cerca de 180 mil clientes. Os recursos do PRONAMP podem ser utilizados pelas empresas para capital de giro ou investimentos. O programa é amparado pelo Fundo de Garantia de Operações, com prazo de até 36 meses, carência de até 8 meses e taxa de juros composta de Selic mais 1,25 ao ano. A queda no poder aquisitivo da população brasileira e as medidas limitantes para a abertura dos estabelecimentos comerciais podem reduzir a demanda por frutas e hortaliças agora no segundo semestre. Além disso, no inverno, a produtividade das hortaliças aumenta, mas a queda do consumo de frutas. De acordo com o CPEA, outro fator negativo é que, mesmo com a flexibilização, as escolas e os restaurantes não devem funcionar plenamente no segundo semestre. Vale mencionar ainda a dificuldade de escoamento da cadeia produtiva, principalmente via centrais de distribuição. No geral, quanto mais longa a cadeia e com mais intermediação, mais dificuldade há na coordenação e no escoamento do produto. As frutas e hortaliças mais perecíveis também são mais sensíveis às medidas de distância e isolamento social, porque o consumidor tem ido às compras com menor frequência. Outro ponto importante a considerar é a possível intensificação da já limitada capacidade de compra do consumidor brasileiro no segundo semestre, por conta da queda da renda e ou do aumento do desemprego. Assim, as vendas, especialmente de frutas e hortaliças, mais caras devem diminuir. O Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal, Sindicações, divulgou agora dados positivos do setor no primeiro trimestre. A produção ficou em quase 19 milhões de toneladas, um crescimento de 4,5% em relação ao mesmo período do ano passado, onde foram registradas 18 milhões de toneladas. Apesar da pandemia, o setor está otimista para este ano. A expectativa é de chegar a mais de 80 milhões de toneladas produzidas, ante 77 milhões produzidas no ano passado, representando um crescimento de até 4%. Os maiores índices devem ser observados em ração para aquacultura, mais 7,2%, destaque para os peixes, 7,5%, suínos, um crescimento de 5%, bovinos de leite, frangos de corte, com 4,4%. As rações para aves, em geral, devem crescer numa média de 3,6%, bovinos 3,5%, sal mineral 2,9% e os equinos devem ficar aí na estabilidade. Na avaliação da entidade, a variação positiva se deve a novos mercados de carnes conquistados pelo Brasil, sendo um dos maiores supridores de proteína animal do mundo. Todos os setores analisados tiveram alta. E depois do intervalo, nós vamos falar de um tema que interessa muito aos profissionais do setor agropecuário. Nós vamos falar sobre remineralizadores, que são conhecidos como pó de rocha ou rochagem. Nós voltamos já. É um minutinho. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor.
conversar agora com Saulo Brox. O Saulo, ele é agrônomo da empresa Trato Agronegócio e nós vamos falar sobre um tema muito interessante que interessa demais aos profissionais do setor agropecuário, produtores. Nós vamos falar sobre remineralizador. Esse remineralizador é conhecido como pó de rocha ou rochagem. Saulo, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, no Agora Agro, para falar de um tema muito interessante. Esse produto, vamos dizer, esse pó de rocha, esse remineralizador, eu posso dizer, de maneira geral, que seria um substituto do adubo convencional, de maneira geral. Sim, a gente está utilizando os remineralizadores, né, substituindo a principal fonte de potássio do mercado, que é o cloreto de potássio, que é uma nutrição cara, solúvel, importada, né, além de salinizar o solo, ainda esteriliza o ambiente, né, matando os micro-organismos que são tão benéficos tanto para o solo quanto para a planta e nossos parceiros. Então a gente, utilizando dessas ferramentas que são nacionais, naturais, de baixo custo, a gente está proporcionando a remineralização do solo, nutrindo a planta, protegendo e condicionando um ambiente favorável aos micro-organismos. Bom, você trouxe aqui uma amostra desse remineralizador. É um pó de rocha, como você está vendo aí, está aqui no saquinho porque ele é muito fino. E esse produto, ele é aplicado quando na lavoura? Ele é utilizado de forma convencional, como um adubo convencional, ou ele é pré-aplicado, aplicado antes do plantio? Isso, ele é sempre posicionado antes do plantio, assim como o calcário. Porque ele tem que passar pelo intemperismo, né, para liberar a nutrição para a planta, que a gente precisa de sol, água e atividade biológica no campo. Bom, nós sabemos que o calcário, nós temos o dolomítico e tem o calcítico. Nós temos dois. E ele serve para corrigir o solo. Isso. Agora, esse pó de rocha, ele tem cálcio, ele tem fosfato, magnésio, cobre, ferro, enfim, fosfato, o fósforo, né? E o principal é o potássio. O potássio, aliás. Ele tem o potássio. E ele, de maneira geral, quando eu vou plantar uma lavoura de soja, uma lavoura de milho, e que eu coloco esse produto, por exemplo, lá por volta do mês de julho, que eu aplico ele no solo, aqui na região do Cerrado eu posso colocar quantas toneladas por hectare? Nós estamos posicionando em torno de 5 toneladas por hectare, mas essa é uma aplicação anual para suprir a necessidade nutricional da soja e do milho. Então basta eu aplicar uma vez por ano? Isso, a gente está posicionando uma vez por ano e tendo resultado nas 2 safras. Tá, e quando eu faço essa aplicação no solo, eu preciso ainda ter um complemento do fertilizante tradicional ou não? Com o FMX, né, com o pó de rocha, a gente substitui o potássio, né, mas a nutrição fosfatada, a nutrição nitrogenada tem que entrar no manejo. Né, Só que entra em menor quantidade? Isso, de acordo com a demanda da planta. Entendi. Né, a gente está substituindo principalmente o potássio, mas o material também é rico em cálcio, magnésio, manganês, molibdênio, boro, cobalto, zinco e o principal é o silício, que vai entrar como controle cultural de pragas e doenças na lavoura também. Tá, então nós podemos dizer que esse produto, esse pó de rocha, ele não substitui o fertilizante, mas ele ajuda consideravelmente o produtor a reduzir a quantidade de fertilizante convencional. Exatamente. A gente está substituindo o cloreto de potássio, né, que é a nutrição química, Sim. né, com essa ferramenta nacional, mas o fósforo, né, a adubação fosfatada, a adubação nitrogenada, deve entrar no sistema também. Vamos supor o seguinte, que eu tenho um pasto. Geralmente os pastos da região centro-oeste são pastos assim, com raras exceções, são pastos numa situação não muito boa, correto? São pastos degradados. Se eu colocar esse produto num pasto degradado, lá por volta do mês de julho, aí começam as primeiras chuvas lá em setembro, outubro, esse produto, esse pó de rocha, tem condição de recuperar esse pasto? É uma excelente alternativa para recuperar não só o pasto, quanto o solo. Né, que a gente está remineralizando o solo e mineralizando a pastagem, né, aumentando os teores nutricionais da pastagem. A consequência disso é reduzindo o concentrado no coxo, porque a gente está
aumentando o teor nutricional e o concentrado é para complementar essa nutrição. Sim. Agora, esse produto, quando a gente fala, muita gente já conhece, o pó de rocha, tal, já é largamente conhecido pela maioria dos produtores. Mas esse produto, ele já está, vamos dizer assim, já passou por um processo de pesquisa, de testes, já é reconhecido pela Embrapa, por órgãos oficiais, Ministério da Agricultura? Sim, inclusive é o primeiro remineralizador registrado do Brasil e a jazida é aqui em Aparecida de Goiânia. Olha que riqueza que o estado tem. Se eu comparar uma tonelada de fertilizante convencional para plantar soja com esse remineralizador, a diferença de preço é muito grande. Como é que fica em termos de tonelada? Quanto custa hoje, agora, nesse momento, a tonelada desse produto? A tonelada do FMX está saindo em torno de R$ 50, R$ 55 a tonelada. Ué, mas um fertilizante hoje é na faixa aí de R$ 1.600, R$ 1.700, R$ 1.800 a tonelada. Sim, porque é um fertilizante que é nacional, natural, de baixo custo e a gente tem em abundância aqui no nosso país. Agora, mesmo eu precisando numa determinada lavoura ou na minha pastagem, mesmo eu precisando utilizar, vamos dizer assim, o fertilizante convencional, o NPK, sim, certo? Se eu fizer uso do pó de rocha, automaticamente eu vou precisar de bem menos fertilizante. Exatamente, correto? A gente vai condicionar o solo, né, e vai proporcionar um ambiente favorável para o crescimento e desenvolvimento dessas raízes, ter uma maior absorção, né, ter uma maior área explorada, consequentemente uma maior nutrição, gastando menos. Você estava me dizendo também que esse produto já, nos trabalhos que vocês têm a campo, já para valer mesmo no campo, você estava me dizendo que, às vezes, existem casos de até jogar isso aqui de 2 em 2 anos, colocar esse produto? Exatamente, né? Porque vai depender dos teores do solo. Entendi. Por exemplo, né, se o solo estiver equilibrado, a gente pode posicionar a cada 2 anos. Né? Porque não tem necessidade de colocar mais, porque no solo a gente tem essa... Entendi. A gente tem... Agora, nutrição no solo. Eu coloco esse produto como se eu aplico esse produto como se eu fosse aplicar o calcário, mesma Exatamente, coisa? É com o mesmo equipamento, é com o mesmo maquinário. Joga lá no chão, faz um Exatamente. monte, pega a pazinha, coloca no distribuidor e pronto. Exatamente. E a vantagem é que não precisa incorporar. Então basta a gente aplicar por cima, né, devido à granulometria ser filler, né, abaixo de 0,3 milímetros. Então a própria chuva ou o próprio ambiente incorpora naturalmente essas partículas. E eu estou vendo aqui que ele foi aprovado pelo Ministério da Agricultura e pelo IBD, né? Exatamente. Que é voltado para uma agricultura orgânica, né, uma agricultura sustentável, mostrando que a rocha é isenta de metais pesados e elementos maléficos para a agricultura. Bom, então nós podemos dizer de maneira geral que hoje, principalmente para quem tem pasto e que precisa dar uma reformada na lavoura, esse daqui seria o produto ideal? É a ferramenta melhor que a gente tem, porque de baixo custo, que vai gerar uma economia e vai gerar uma engorda para o gado, né? Vai aumentar os teores nutricionais da pastagem. Você vai ter um pasto de maior qualidade. De maior qualidade, consequentemente, há uma diminuição por parte de ração ou de concentrado de sal mineral. Bom, ô Saulo, eu vou ser franco com você, eu já conheci esse produto, mas nunca tinha visto assim de perto. A gente sabe dos benefícios que o pó de rocha traz para as culturas. Então tá aí, aqui em Goiás, se você quiser, vamos dizer assim, ter informações mais técnicas, mais precisas, é só ligar para o telefone que está aparecendo aí no seu vídeo. É o 62 3284 8484 ou o 629 9607 2812. E lá você vai ter aí uma série de informações técnicas. Saulo, muito obrigado pela sua participação no nosso programa e até o próximo. Eu que agradeço. Obrigado. Que é muito interessante a gente trazer uma ferramenta nacional. Muito importante. Muito bom. Muito bom que mesmo. O maior beneficiado é o produtor rural. Correto. Obrigado, Saulo. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: o caminho mais curto para fazer muitas coisas é fazer somente uma coisa de cada vez. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.